Nesse mês de janeiro, começa o mês Caminhando na Fé. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Estamos aí há 20 dias caminhando na fé. Hoje, dia 20 de janeiro, sábado, olha, eu tenho a certeza que Deus vai abençoar a sua vida através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Estamos aí caminhando na fé, mas antes eu quero dar um recado importante que eu tenho falado todos os dias. Dia 31 de janeiro, nós estaremos fazendo o clamor dos perseverantes. Eu estou entregando aqui na igreja um pedido de oração, no qual você escreve ali o seu clamor, e no dia 31, você pode ver, por exemplo, que na quarta-feira aqui na nossa igreja, nós não temos reunião, nós temos a nossa live de ensinamento bíblico toda quarta-feira, mas eu estou tão ligado com Deus sobre a importância de ser perseverante que eu vou perseverar. Em vez de termos a live do dia 31 de quarta-feira, nós teremos um grande culto, uma reunião especial, que somente os perseverantes estarão conosco nesse dia 31. E eu estou convocando você, que é perseverante, que vai vencer as situações, para estar comigo na quarta-feira às 8 horas da noite do dia 31, quarta-feira, 8 horas da noite do dia 31, é o clamor dos perseverantes. Eu chego no altar às 8 horas da noite, em jejum, em teu favor. Quando chegar a hora da oração, vou recolher os seus pedidos de oração. Eu e os obreiros vamos dobrar o nosso joelho no altar em jejum. Eu estarei em jejum. Eu vou clamar em seu favor em nome de Jesus. Na mensagem do dia 31, se você tem o nosso encarte, você vai ver. O Davi, ele teve uma perca. Tamanha foi que ele chorou tanto que não havia mais lágrimas. Mas Davi, diz a palavra, que se esforçou no Senhor. E ele buscou a Deus, ele perseverou no Senhor e restituiu tudo que haviam tomado dele. Irmãos, é hora de mudar. Se nós queremos ver o poder de Deus, nós temos que ser perseverantes. Venha direto do trabalho. Eu não sei se você vai vir de longe, mas saia mais cedo. Vamos perseverar. Eu quero você aqui no dia 31. Nós iremos levantar o grande clamor, o clamor dos perseverantes. Olha, dia 31, no encerramento do mês Caminhando na Fé, nós iremos clamar a Deus e eu tenho certeza que Deus há de ouvir o nosso clamor. Aqui na rua Cabo Antônio Pereira da Silva, número 910, na cidade de Guarulhos, no bairro do Jardim Tranquilidade, região central de Guarulhos. Você é meu convidado, a minha convidada, estacionamento gratuito, venham. Será o clamor dos perseverantes. Você está doente, está passando uma luta financeira, uma luta na saúde, problemas familiares na sua casa, nós iremos levantar um clamor em seu favor neste dia, em nome de Jesus. Aguardo todos no dia 31, o clamor dos perseverantes, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos à palavra de hoje, então, do dia 20 de janeiro. A palavra do dia 20 de janeiro está aqui no livro de Sofonias, no capítulo 2, no versículo 3, que diz assim: Buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que andais conforme a sua palavra. Buscai a justiça, buscai a humildade, talvez sejais poupados no dia da ira de Yahvé. Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Deixa eu explicar um pouquinho aqui essa passagem de Sofonias. Nesse capítulo 2 de Sofonias, é uma profecia que o profeta fez contra as nações pagãs, que faziam coisas que desagradavam a Deus. Então aqui Deus estava anunciando juízo sobre essas nações pagãs, mas dando a elas a oportunidade de se arrependerem e serem salvas. Hoje em dia não é diferente. Nós pregamos o evangelho aos pagãos de hoje. Quais são os pagãos de hoje? Que vivem sem Deus, que não andam na presença do Senhor. Nós pregamos a salvação e o arrependimento para que as pessoas larguem as suas condutas erradas e fora daquilo que Deus planejou para aqueles que querem salvação. Quando nós persistimos naquilo que é errado, nós estamos condenados a uma morte eterna. Mas quando aceitamos a palavra, nos arrependemos e perseveramos em andar com o Senhor, Deus ele muda a nossa história. Aqui o profeta Sofonias fala que aquele que se arrepender e perseverar e mudar o seu caminho e perseverar e andar na presença do Senhor, serão salvos. Olha só o que diz aqui no capítulo 2, no versículo 1, diz assim, ó: Reúne-te e examine-te, ó nação sem sentimento de justiça e honestidade. Olha só, ele diz aqui: antes que chegue o tempo determinado e aquele dia transcorra como a palha,
antes que se abata sobre vós todo o furor do zelo de Yahvé, o Senhor. Ele fala de um julgamento. Que aquela nação tinha que se examinar. Que aquela nação, sem sentimento de justiça, que fazia um monte de coisa errada, iria chegar ao julgamento de Deus. Irmãos, não é diferente os dias de hoje. Um dia o julgamento de Deus virá. Um dia a ira de Deus virá sobre todos aqueles que não quiseram obedecer à palavra dele. E quando chegará a ira de Deus? O dia em que todos estarão diante dele no tribunal e serão julgados conforme as suas obras. Por que eu trouxe essa palavra? Para trazer o entendimento de perseverança. O Senhor sempre nos avisa dos nossos erros. E quem é perseverante, quem é uma pessoa sensível à voz de Deus, ele revê a sua conduta. Olhe para a sua conduta. Você tem andado com Deus? Você tem procurado levar uma vida na presença do Senhor? Você tem se afastado do pecado, de uma vida de injustiça? Porque muitas pessoas clamam a Deus por milagre, por cura, por libertação, por transformação, mas não olham para a maneira que conduzem as suas vidas. Tem pessoas que não são sábias e prudentes, levam uma vida de pecado, uma vida de erro, não abandonam a fornicação, não abandonam a prostituição, não abandonam o adultério, não conduzem a sua vida com justiça e quando clamar não serão ouvidos por Deus. Quando o profeta Sofonias falava do dia do Senhor, ele falava que aquele dia chegará. Minha irmã, meu irmão, o dia do Senhor chegará. Persevera na sua salvação. Persevere em manter santidade. Persevere em dizer não para o pecado e andar na presença do Senhor. As pessoas estão brincando. Muitos brincando de crente, achando que Deus está apoiando toda essa baderna que o diabo anda semeando no coração de muitas pessoas, achando que o evangelho facilitou o pecado ou abriu mão de uma vida de santidade para que as pessoas, em prol de um falso amor, vivessem promiscuidade, vivessem vidas erradas, porque o mais importante é o amor. Não, o amor verdadeiro, ele corrige, ele alerta, ele mostra um caminho melhor, assim como Deus estava falando daquela nação. Olha só o que ele diz aqui: reúna-te e examina-te, ó nação sem sentimento de justiça e honestidade. Ele cobrava uma conduta daquela nação. Ele diz mais: antes que chegue o tempo determinado e aquele dia transcorra como a palha, antes que se abata sobre vós todo o furor do zelo de Yahvé, o Senhor. Um dia o furor do Senhor virá. Ai, pastor, o que é isso? É verdade. O tempo todo a Bíblia fala da misericórdia enquanto nós estamos vivos. A Bíblia fala que depois da morte vem o juízo. Persevera na sua salvação. Abandone o pecado, abandone o erro. Seja persistente em manter a sua santidade. Não troque o Senhor pelas coisas do mundo que vão te afastar da presença de Deus. Mas persevera. Satanás vai te oferecer o mundo. Satanás vai te oferecer coisas nesse mundo que vai tentar você a levar para longe da presença do Senhor. Mas persevera, porque o dia do Senhor vai chegar. E se nós formos encontrados em pecado, ai de nós, meus irmãos, seremos julgados pelos nossos erros. Por isso que ele diz aqui, no versículo 3, buscai o Senhor. Temos que perseverar em buscar, abandonar o que é errado, abandonar o que não agrada ao Senhor e buscar ao Senhor. Você não pode buscar Deus só porque você quer uma casa própria, você quer um emprego. Você não pode buscar o Senhor porque o seu filho está dando trabalho. Você não pode buscar o Senhor só porque você quer ser feliz na vida sentimental. Você não pode buscar Deus só porque você está doente e quer uma cura. Nosso Deus é poderoso para abençoar todas as áreas da sua vida. Mas Jesus veio morrer para nos salvar, para lhe dar a vida eterna. Então, quando essa palavra de julgamento chegou aos povos pagãos, a palavra que Deus colocou para que o profeta Sofonias falasse, Deus ele dá oportunidade para que aquele povo se arrependa e perseverasse em buscar ao Senhor, para que a misericórdia do Senhor não levasse aquela nação à destruição. Olha só o que ele diz no versículo 3. Buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra. O que é humilde? Tem pessoas que não têm humildade. Não reconhece os seus pecados. O humilde é aquele que reconhece. O prepotente, o orgulhoso, eu busco Deus do meu jeito.
Eu faço as coisas do meu jeito, eu não sei o que do meu jeito. É porque tem que ser assim, porque não pode ser desse jeito. Tem gente, irmãos, que não tem humildade de reconhecer, realmente eu estou errada. Realmente eu estou longe de Deus. Realmente Deus não quer essa conduta. Porque Deus não errou a natureza do homem, não errou da mulher. Realmente eu estou errado, eu estou sendo desonesto, desonesta, Senhor. Realmente, Senhor, eu posso estar escondido fazendo as coisas, ninguém está vendo o que eu estou fazendo escondido aqui em pecado, mas o Senhor está vendo. E se eu morrer desse jeito, eu vou padecer no inferno. Isso é humildade. Quem reconhece os seus erros, quem reconhece as suas falhas é humilde. Irmãos, irmãs, estamos a 20 dias de um novo ano. Faz uma reflexão do ano que passou, de 2023, e seja humilde. Reconheça na sua vida o que está errado. Reconheça na sua vida o que Deus não quer e se limpa, se santifica, se volta para Deus. Não negocie a sua salvação. Então ele diz aqui no versículo 3, buscai o Senhor, vós todos os humildes. O humilde ele busca. Senhor, eu reconheço, eu estava em pecado, eu estava no erro. Eu estava voltando aqui fazer coisas que desagradam, mas Senhor, estou voltando para Ti. Seja humilde. Persevera, persista em andar com o Senhor. Aí ele continua dizendo, buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que andais conforme a sua palavra. Olha só a palavra. Nós não temos que andar, eu como mesmo sendo pastor, eu não tenho que fazer as coisas do meu jeito ou andar do meu jeito. Tá cheio de crente de narizinho empinado por aí nas igrejas, que às vezes ele é ministrado na palavra para se consertar, e ele fica com o narizinho empinado. Eu não entendo assim, não é assim. Eu busco Deus do meu jeito. Não é. Não tem esse negócio de buscar Deus do teu jeito. Não tem esse negócio de eu buscar Deus do meu jeito. Eu tenho que buscar a Deus na palavra. Olha o que ele diz. Buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que andais conforme a sua palavra. Eu tenho que andar conforme a palavra de Deus. Você quer salvação? Você quer transformação? O ano que passou você andou do teu jeito ou conforme a palavra? Quantas vezes a palavra vem e a pessoa não é humilde para dizer é verdade, Senhor. Eu preciso me corrigir, eu preciso ser paciente, eu preciso ter temperança, eu preciso orar mais. O pecado tem me derrubado, eu tenho que lutar e crescer na fé para vencer o pecado. Tem pessoas que não são humildes de reconhecer suas falhas e os seus erros. Mas o humilde não. O humilde se esforça, persevera em buscar a Deus e andar conforme a palavra. Quer ver Deus mudar a sua história? Conserta a sua vida, sai dessa vida errada. Anda na presença de Deus. Você vai ver como todas as bênçãos, até mais, até coisas que você não pediu para Deus virá, por você ter uma vida em santidade e por você praticar e andar conforme a palavra de Deus. Olha o que ele diz aqui, para encerrar. Buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que andais conforme a sua palavra. Se eu quero andar conforme a palavra, sabe o que eu tenho que fazer? Ler a Bíblia. Porque lendo a Bíblia, eu vou entender como eu tenho que conduzir a minha vida. Como eu tenho que perseverar na fé para me manter firme até o dia do juízo do Senhor. Estarmos em santidade para a salvação eterna. Aí ele diz aqui, buscai a justiça, fazer o que é reto. A gente não tem que estar em falcatrua, mentindo, enganando, roubando, fazendo coisas erradas, não. Busque o que é reto, busque o que é justo. Aí diz aqui, buscai a humildade. Ser humilde também é um ato de reconhecer os seus erros e as suas falhas. Humildade não tem nada com pobreza. Pobreza é uma coisa, humildade é outra. Humildade é a pessoa que, independente da sua condição financeira, ela reconhece suas falhas, reconhece o seu tamanho, que ela é pequena, mas reconhece que Deus é maior e que ela e ele dependem de Deus em nome do Senhor Jesus. O humilde, ele reconhece. O orgulhoso, o soberbo, a nação orgulhosa, ela anda de narizinho empinado, achando que a vida dela tem que ser do jeito dela. Mas o humilde não, reconhece e resolve andar com Deus. Aí ele diz aqui, para encerrar, buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que andais conforme a sua palavra.
Buscai a justiça, buscai a humildade, talvez sejais poupados no dia da ira de Yahvé. Olha só o que ele diz, irmãos. Se esse povo se voltasse para Deus pela humildade, reconhecesse, e aqueles que voltassem a ser humildes e buscassem ao Senhor, eles seriam poupados. Irmãos, você quer ser poupado da ira do Senhor no último dia? Volta para Jesus. Sai do erro, conserta a sua vida e você vai ver como você vai vencer no ano de 2024, o ano da perseverança, em nome do Senhor. Vamos orar? É momento de oração. A oração é o caminho para falar com quem pode resolver todos os problemas e adversidades da vida. A oração é uma conversa íntima entre a criatura e o Criador. É momento de falar com Deus. É momento de oração. Com o pastor Alexandre Santos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, assim como o Senhor usou o profeta Sofonias para trazer uma palavra de julgamento e uma profecia contra as nações pagãs, dizendo que aquelas nações, meu Deus, não queriam saber de Deus, só viviam uma vida errada, e que o dia do julgamento chegaria, mas aqueles que perseverassem em buscar ao Senhor, em ser humilde e andasse conforme a palavra e buscasse a justiça e a humildade, o Senhor pouparia aquele povo. Senhor, quantas pessoas, meu Deus, não te buscam como deveria buscar. Quantas pessoas não são humildes de reconhecer que precisam de mais santidade, que precisam se afastar de amizades que estragam elas, que precisam se afastar dos vícios, que precisam se afastar de coisas desse mundo que contaminam a mente e o coração. Há pessoas, meu Deus, que não têm humildade para reconhecer os seus erros e insiste e persiste em algo que sempre vai trazer dor e sofrimento. Quantas pessoas, meu Pai, não têm visto suas vidas mudarem porque não têm sido humildes, Pai, porque não têm reconhecido, Senhor, que elas têm que andar conforme a palavra, que nós não podemos andar conforme o que nós pensamos ou achamos, ou levar a nossa vida do nosso jeito, ou andar conforme o que o desejo o nosso coração, até porque a tua palavra diz que enganoso é o coração do homem. Pai, olha para nós, que essa palavra sirva para nós como alerta, para que nesse ano de 2024, como igreja, venhamos despertar em nós a obediência da sua palavra e perseverar, meu Deus, em andar na verdade da tua palavra. Pai, que em nome de Jesus, que toda a força do diabo que se levantou contra essa pessoa, porque, meu Deus, talvez essa pessoa não tem reconhecido o Senhor, tem faltado humildade na vida dela, na vida dele, está no erro, está no engano e está persistindo nesse erro. Eu digo, Satanás que cegou essa pessoa, que deixa essa pessoa ser orgulhosa, prepotente, não reconhecer os seus erros e as suas falhas. Como ministro do Evangelho, no pleno exercício do meu ministério, eu te ordeno agora, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, sai, solte dessa mente, desse coração, toda dureza, toda rebeldia, todo mal, sai em nome do Senhor Jesus. Pai, tem misericórdia de nós no dia do juízo. Muitos zombam, riem, dizendo que esse dia não vai chegar. Assim foi com Noé, Senhor, mas o dia chegou e eles não puderam entrar. Tem misericórdia de nós, Pai, para que possamos perseverar na tua presença até o fim, em nome de Jesus. Quem crer, diga amém e graças a Deus. Amém? Que Deus fale mais contigo, guarde essa palavra no seu coração. Eu quero dar um recado rapidinho. Amanhã, 9 da manhã, ou 6 horas da tarde, eu quero você aqui comigo na reunião de domingo. Vamos buscar a presença do Senhor. Aqui na Cabo Antônio Pereira da Silva 910, Jardim Tranquilidade, Guarulhos, São Paulo. Que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.